Vamos colocar de pé nessa noite, em reverência, não a mim, mas em reverência à palavra do Senhor, em reverência à presença do Espírito Santo de Deus, em reverência à presença do Senhor Jesus que está aqui no meio de nós. A palavra de Deus, ela diz que onde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas, Ele estaria no meio de nós. O Senhor, Ele está aqui. Se você crê que o Senhor está aqui, diga glória a Deus, aleluias, porque o Senhor está aqui nessa noite para mudar a sua história. O Senhor está aqui nessa noite para mudar a nossa vida, amém? Nós estamos no culto da família, nós estamos numa campanha da família, então eu acredito que os irmãos que estão acompanhando os cultos estão vendo que todos os pastores estão pregando sobre a família, e comigo não podia ser diferente, né, irmãos? A gente vai falar sobre a família. Aqui, né? No livro de Gênesis, capítulo 47, no versículo de número 8, amém? Gênesis capítulo 47, versículo 8. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Amém? Amém? Vamos ver então, irmãos. Diz a palavra assim. E disse o faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos de tua vida? E Jacó respondeu a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegarão os dias dos anos da minha vida de meus pais nos dias de sua peregrinação. E Jacó abençoou o Faraó e saiu da presença do Faraó. Amém? Ainda de pé, feche os seus olhos. Nós vamos estar dirigindo ao Senhor uma oração nessa noite. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus santo e poderoso, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Deus, nós colocamos agora na presença do Senhor. Estamos aqui, Senhor, meu Deus, reunidos no teu santo nome para trazer a palavra do Senhor. Pai, tu sabes que nós de nós mesmos, nós não somos dignos e nem capazes, Senhor, mas nós cremos na tua palavra, Senhor, meu Deus, nós cremos no mandamento do Senhor de ir por todo o mundo e pregar o meu evangelho a toda criatura, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que nós somos apenas um veículo, Senhor meu Deus, pelo qual, Senhor meu Deus, o Senhor há de falar nessa noite. Pai, que o Senhor venha nos diminuir nessa noite, para que o Espírito Santo do Senhor cresça, Senhor meu Deus. Pai, eu peço do Senhor que essa mensagem possa chegar em cada coração, assim como chegou no meu Deus. Que o Senhor venha falar a nós, Senhor meu Deus, que nós possamos aprender, compreender, Senhor meu Deus, que através dessa mensagem, Senhor meu Deus, famílias sejam alcançadas, Senhor meu Deus, que famílias, Senhor meu Deus, possam viver, Senhor meu Deus, aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, ó Pai. Deus, nós te apresentamos cada vida que está aqui, cada um que está nos ouvindo em casa, Senhor, que nessa noite, Senhor meu Deus, a misericórdia do Senhor nos alcance, que nessa noite, através da tua palavra, nós possamos aprender e compreender, Senhor meu Deus, qual o desejo do Senhor, qual o plano original do Senhor, ó Pai, para a minha casa, para a minha família, meu Pai. Deus, e para a família daqueles que nos ouvem nessa noite. Senhor, Espírito Santo de Deus, fica conosco, fala, Senhor, e não te cale, Senhor meu Deus, que o Senhor nos dê a palavra chamada rema, a palavra viva, a palavra eficaz, a palavra que é capaz de transformar vidas, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos, e em nome de Jesus nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus, amém? Irmãos, hoje nós estamos no culto da família, mas num dia muito especial, né? O qual, assim, o mundo, né, a sociedade, separou para celebrar o Dia dos Pais, amém? Eu quero de antemão já, né, parabenizar todos os pais, que Deus os abençoe com toda a sabedoria, né, do alto do céu, para que os pais, né, os irmãos, possam desempenhar aquilo que Deus os levantou. Né? Que os irmãos possam ser os sacerdotes da vossa casa, amém? E eu não podia deixar de falar sobre um dos patriarcas da Bíblia, amém? Quem conhece a palavra de Deus sabe que existem os patriarcas, os chamados patriarcas na Bíblia, que quais são? Abraão, Isaque e Jacó. E hoje o Espírito Santo de Deus nos tocou para que pudesse ser pregado um pouquinho sobre Jacó. Mas antes de nós começarmos, irmãos, essa mensagem,
Eu quero dizer uma coisa que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração quando a gente estava preparando essa mensagem. Essa mensagem, ela é para mim. Essa mensagem é para você que está aqui. Essa mensagem é para quem está nos ouvindo nessa noite. Por quê? Porque nós precisamos aprender algo que vem da parte do Senhor. Primeira coisa que nós precisamos aprender: não existe família perfeita. Não existe família perfeita. Não existe família que não tenha problema. Não existe uma família que não tenha defeito. Família tem problema. Família tem defeito. Família tem dificuldade. Então, isso é para mim. E certamente também a sua família se enquadra nessa. Porque não existe sobre a terra uma família que não tem problema. Por isso eu escolhi Jacó. Mas eu vou chegar lá. Mas antes de falar de Jacó, eu quero te provar na Bíblia. Pela primeira família que Deus criou. Primeira coisa que nós precisamos entender: família é projeto de Deus. Família, antes da sua família existir, antes da sua família acontecer, ela primeiro aconteceu no coração de Deus. Antes dela nascer, ela nasceu no coração de Deus. Então aprenda isso. A minha família tem problema, a minha família tem defeito, mas antes dela existir, ela nasceu no coração do Senhor. Portanto, ela pertence a Deus. Então eu quero começar lá no livro de Gênesis, lá no primeiro capítulo, onde a palavra de Deus diz que Deus ele vai criar o mundo. E quando ele cria o mundo, a palavra de Deus diz que ele cria todas as condições. Ele criou a luz, ele criou a terra, ele separou a água da terra, ele criou todas as coisas para que depois ele formasse o homem. A Bíblia diz que quando tudo estava pronto, Deus vai tirar do pó da terra, ele vai amassar e ele vai criar e ele vai fazer o homem. Só que Deus olha e diz assim: não é bom que o homem fique só. Então a palavra de Deus diz que Deus vai pegar e tirar da costela de Adão. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus tirou da costela. Mais alto: Deus tirou da costela. Isso é para os homens, que nós estamos falando da família, mas é também para você, mulher. Deus tirou da costela. Deus não tirou das costas, Deus não tirou dos pés, mas Deus tirou da costela, porque Deus é perfeito, porque Deus é maravilhoso. Ele não tirou do pé, porque sua mulher não é capacho para que ela seja pisada. Ele não tirou das costas, porque ela não deve andar atrás, mas Ele tirou do lado, para que você ande do lado. E também não tirou da frente, irmãos, porque a mulher não pensa que ela pode também só tomar frente. Ele tirou do lado, para que você seja uma ajudadora, uma companheira, para que seu marido cair, você possa levantar, e se a sua esposa cair, você possa levantar. Isso é família. Ali nasceu a primeira família perfeita que Deus criou. Essa era perfeita, a família perfeita que Deus criou. Deus colocou no paraíso. Ali havia uma família perfeita. Mas a palavra de Deus diz que aquela família peca. E quando ela pecou, que ela desobedeceu, a palavra de Deus diz que ela peca, então ela é tirada do paraíso. Então com o pecado começa o que? A imperfeição. Com o pecado começa o quê? O problema. Então deixou-se de ter uma família perfeita e passou a ter uma família com problema, uma família com defeito. Mas não é que essa família tem problema, ela deixa de ser do Senhor. Não é porque ela tem problema que ela deixa de ser amada, dela deixa de ser querida, dela deixa de ser adorada pelo Criador de todas as coisas. Deus é que nos criou. Então Ele criou a primeira família e criou a sua família também. Então a Bíblia diz que ele é tirado do paraíso. Aí você já sabe a história. A Bíblia diz que Adão e Eva tiveram quem? Caim e Abel. E o que acontece? Uma desavença entre irmãos. E aquela desavença leva o quê? Caim matar o quê? Abel. Então começa o primeiro assassinato dentro da palavra de Deus. E daí, irmãos, você vai ver que é uma sucessão de problemas. Aí você vai acompanhar as famílias e você vai ver, na família de Noé tinha problema.
Noé era alguém que Deus levantou, olhou e disse assim: olha, você tem uma missão especial, você vai construir uma arca, você vai construir uma arca, onde aquele que entrar nela será abençoado, aquele que entrar nela será poupado. A palavra de Deus diz que Noé vai construir a arca, Noé vai fazer aquela arca, mas a Bíblia diz que ali só entra a sua família. E mesmo na família de Noé, você vai ver que teve problema. Depois você vai acompanhar toda a história. Vou trazer para você um que todo mundo se identifica, que todo mundo ama, que é Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo quem? O coração de Deus, mas na casa de Davi tinha problema. Na casa de Davi teve incesto. Na casa de Davi, o filho de Davi perseguiu Davi. Queria roubar o trono de Davi, matar Davi. Então, ou seja, a família tem problema. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Sabe por que eu estou falando isso? É porque muitas vezes o desejo de ter uma família perfeita, o desejo de ter uma família perfeita, nos impede de viver o melhor de Deus na nossa vida, nos impede de ver a bênção. Talvez você olhe e diz assim: olha, os meus filhos não são perfeitos, os meus filhos têm defeito, o meu marido tem defeito. Tem, mas é o que Deus te deu. Pare de olhar o defeito e comece a louvar a Deus, porque Ele te deu alguém, porque Ele te deu um marido, porque Ele te deu filhos. Adore ao Senhor com os defeitos, mas adore ao Senhor, porque com defeito ou sem defeito, o único que pode mudar a história deles é o Senhor Jesus. É o único que pode mudar a história. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas famílias que não estão vivendo, tem famílias que estão sobrevivendo. E sobreviver não é plano de Deus, não é plano de Deus que as famílias sobrevivam. Tem muitos casamentos sobrevivendo, tem muitos filhos sobrevivendo, tem muitos pais sobrevivendo. Não é plano de Deus sobreviver. Sabe qual é o plano de Deus? Viver. Viver é o plano de Deus, e eu te provo que viver é o plano de Deus. Aí você vai dizer para mim assim: mas qual é a diferença de sobreviver e viver? Sobreviver é apenas se manter vivo, biologicamente, de maneira mais simples e possível. Você já desistiu de viver. Você está apenas sobrevivendo. O seu casamento já deixou de ser um casamento abençoado. Por quê? Porque você ficou preso nos problemas que apareceram junto. Você não consegue ser uma mãe abençoada. Você está sobrevivendo como mãe, porque você ficou presa. Você ficou presa nos problemas. Porque você ficou preso na imagem de uma família perfeita. Porque você ficou presa num casamento perfeito. Irmãos, servir a Deus não é significado de ausência de problema. Aprenda isso. Tem água aqui, irmã, mas pode me dar aqui, em nome de Jesus, amém? Irmãos, a gente precisa entender que servir a Deus não significa ausência de problema. Servir a Deus e adorar a Deus, estar na presença do Senhor, não significa que não temos lutas, que não temos tribulações. Não existe família perfeita. Às vezes a gente olha para a família do vizinho e diz assim: nossa, bons são os filhos do vizinho. Nossa, bom é o marido da vizinha. Não, bom é a esposa do vizinho. Não, melhor ainda, irmãos, é a mãe, né? Sempre a mãe do nosso amigo é melhor do que a nossa mãe. Sempre o pai do amigo é melhor do que o nosso pai. Sempre, toda vez, é sempre assim. Sempre os filhos vão dizer: bom, boazinha é a mãe da Maria, porque ela que é boazinha. Não, irmãos, boazinha é a mãe que Deus te deu. Boazinha é o pai que Deus te deu. Bom, irmãos, olha, irmãos, a gente precisa aprender que a gente precisa tirar os olhos daquilo que a gente não tem, para adorar aquilo que a gente tem. Adore a sua família com todos os defeitos que ela tem, para que você possa viver. Viver, irmãos, é aproveitar a vida, os bons momentos, a família, o tempo livre, ou seja, aproveitar os prazeres da vida, sejam eles pequenos ou grandes. Isso é viver. Essa que é a diferença de sobreviver. A Bíblia, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele vai dizer assim: eu sou o caminho, lá em São João 14,
11, vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, irmão, se o seu casamento, ele está sobrevivendo, nessa noite, eu quero te apresentar nessa noite, aquele que vai trazer a vida, aquilo que parece que já está morto. Se a sua família, você está olhando para a sua família e está dizendo: olha, eu estou sobrevivendo como mãe, eu quero te convidar nessa noite a conhecer Jesus, a trazer Jesus para a sua casa, a trazer Jesus para a sua família, para que você tenha vida, para que a sua família tenha vida, para que a sua casa tenha vida, porque a sua família é projeto de Deus, porque os seus filhos são projeto de Deus, você é projeto de Deus, mesmo o Senhor sabendo que o homem pecou, que as famílias pecaram, que as famílias tinham defeito, nem assim Deus deixou de nos amar, nem assim Deus deixou de cuidar de nós. A palavra de Deus diz que Jesus, ele vai dizer assim: eu vim para que vós tenhais vida e a tenhais em abundância. O Senhor não está dizendo: eu vim para que vocês sobrevivam aos dias maus. O Senhor está dizendo assim: eu vim para que você, como família, viva e viva o melhor de Deus, o melhor do Senhor. E viver com Deus não significa que não temos problemas. Sabe aquele versículo que diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer? Não quer dizer que você vai deitar cheia de problemas, cheia de aflições, enfrentando lutas, com a espada agarrada na mão, sabendo que no outro dia você vai ter que pelejar, e você vai levantar de manhã, você vai abrir os olhos e vai dizer: Senhor, os meus problemas evaporaram. Não é isso que o versículo está dizendo. O que o Senhor está dizendo é que o choro pode durar uma noite, mas quando você acordar, os problemas vão estar lá, as espadas vai estar na sua mão, mas a alegria de lutar com o Senhor, a alegria da presença do Senhor na sua vida vai estar com você. Os problemas vão estar lá, mas você não vai olhar para o problema, você vai olhar para o Senhor, você vai olhar para o Senhor, você vai olhar para o Senhor, porque Ele é que cura, Ele é que liberta, Ele é que transforma. Sabe por que eu escolhi Jacó para falar nessa noite? Porque a Bíblia diz, quem conhece a história de Jacó, sabe que Jacó, ele é filho da promessa, ele é filho da promessa. Sabe por que Jacó era filho da promessa? Porque Isaac era a promessa, Isaac era a promessa, e Jacó era filho da promessa de Deus. E Jacó teve luta, e Jacó teve prova, e Jacó teve uma família com problema, Jacó teve uma família que brigaram irmão contra irmão, Jacó teve uma família que os irmãos venderam o irmão mais novo. A família de Jacó não era perfeita, mas era a família que Deus escolheu para fazer parte e para ser patriarca da Bíblia. Então sua família pode ter defeito, mas se Deus olhar para ela e dizer: vou levantar alguém dessa casa para fazer a diferença nesse mundo, Ele vai levantar. Ele vai levantar, porque não importa como começou a sua história, não importa quem você é diante dos olhos do mundo, o que importa é o que você é diante dos olhos do Senhor. Jacó era o patriarca na casa de Deus, Jacó tinha defeito, a família de Jacó tinha problemas, mas a palavra de Deus diz que Deus levantou Jacó para ser patriarca. Mas parece que nós precisamos aprender algo importante com Jacó. Com tudo isso, você sabe que José foi vendido, mas José chegou, saiu do poço e foi virar o quê? Governador do Egito. A Bíblia diz que depois que os irmãos de Jacó, descobriram José, que os irmãos de José os descobriram, a Bíblia diz que José, ele vai chamar todos os seus irmãos e vai dizer assim: olha, vai lá em Canaã e traga o meu pai, traga toda a família para morar aqui no Egito, porque a fome lá era grande. A palavra de Deus diz que os irmãos de Jacó, de José, foram e trouxeram Jacó, e a palavra de Deus diz que José, ele vai pegar todos os seus irmãos, vai pegar o seu pai e vai apresentar para ele ao faraó. Irmãos, primeira coisa, a família pode ter problema, mas a única coisa que não pode morrer dentro da sua casa, e nem nós, como pais e mães, devemos deixar morrer, é a falta do perdão. O perdão, ele resolve todos os problemas. Pode ter problema? Tem, mas quando se tem perdão, se tem a bênção do Senhor na sua casa. José, ele podia ter olhado para Faraó e dito assim: sabe, Faraó,
Esses meus irmãos que subiram aqui, ó, que estão aqui, sabe por que eu estou aqui? Porque eles me venderam, porque eles me humilharam, porque me tornaram escravo, porque fiquei preso no calabouço, por causa de todas essas coisas, eu desconjuro, eu não quero saber, não quero olhar, não quero falar, quero que eles morram de fome lá na terra de Canaã. Não, José nem comentou. A palavra de Deus diz que ele trouxe ali, com todo o seu perdão, porque perdão é isso. Quando você perdoa, você joga no mar do esquecimento. Você não traz à tona, você não relembra. José não disse para ele assim, olha, eu vou trazer para vocês aqui, mas pensa que eu esqueci que você fez comigo não, viu? Eu vou lembrar. Não, José disse assim, venham todos. E a palavra de Deus diz que eles apresentou ao faraó. Mas quando ele apresenta o seu pai ao faraó, a Bíblia diz que Jacó, ele vai entrar na presença. No capítulo 7, no versículo 7, você vai ver que Jacó, ele vai entrar na presença do rei, e diante dos olhos do mundo, o faraó era o maior. Mas a palavra de Deus diz que Jacó entra diante do faraó, e a primeira coisa que Jacó faz é abençoar o faraó. Sabe por quê, igreja? Porque diante dos olhos do Senhor, não tem maior e nem menor. Diante dos olhos do Senhor, não tem maior e nem menor. A Bíblia diz que Jacó era um sacerdote do Senhor, era um homem de Deus. Ele chega ali e ele vai abençoar o faraó. A palavra de Deus diz que aí o faraó vai olhar e dizer assim, olha, quantos são os dias e os anos de tua vida? Aí Jacó fala algo que é o centro da nossa mensagem, que é aquilo que eu falei. A sobrevivência, que não é o que Deus quer para nós, que não é o que Deus quer para nós. Jacó, ele vai responder ao faraó, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus. Poucos e maus. Não faça isso, igreja. Não faça isso. Não olhe para a sua vida, que foi um presente de Deus. Não olhe para tudo que você passa, pela luta, pelo sofrimento, pela dificuldade, pelas contendas da sua casa, da sua família. Não olhe e diga se os meus dias são poucos e maus. Não faça isso. Sabe por quê? Jacó estava diante do milagre do Senhor. Ele imaginava no seu coração que seu filho já estava morto. E Deus lhe deu o presente de unir toda a sua família. Ainda que ele tivesse vivido toda a luta, todo o sofrimento, todo o problema, naquele momento ele estava vendo a sua família reunida. Irmãos, a nossa peregrinação aqui na terra, os nossos dias aqui na terra podem ser até maus. Nós podemos até ter problemas, irmãos. Mas, irmãos, nós temos aquele que nos dá a alegria de viver. Não deixe que os dias maus endureçam o seu coração. Não deixe que os dias maus roube a alegria de servir ao Senhor. Não deixe que os dias maus roube o desejo e a alegria de viver com a sua família, de adorar o Senhor, de ver o que Deus tem feito para você. Os dias foram maus, mas e todos os livramentos que Deus deu para ele, e tudo que Deus fez na vida de José, e tudo que Deus fez na vida dele, irmãos, colocando como patriarca da palavra de Deus. Então não olhe para a sua vida e diga, minha vida é mal, os meus dias são maus. Diga, Senhor, eu estou vivendo um momento mau, mas eu creio que eu vou ter dia bom, eu creio que eu vou ver a minha família abençoada, ainda que a sua família esteja vivendo um dia de tribulação, um dia de bagunça, de confusão. Olhe para a sua família, olhe para a sua família e diga, Senhor, eu sei que a minha família é um presente do Senhor. Leia o versículo que está escrito aqui, irmãos. Creia, creia, creia,
creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia que aonde Deus entra, pode ter pecado, pode ter defeito, mas Deus é aquele que conserta, Deus é aquele que muda história. A família de Jacó, a história de Jacó, ela começou errada, mas a Bíblia diz que mesmo no erro, mesmo nas dificuldades, mesmo nos problemas, tudo isso Deus transformou, Deus trabalhou, Deus cuidou, Deus agiu para que a vontade do Senhor fosse exaltada, para que o nome do Senhor fosse reconhecido, para que a história do povo de Israel fosse contado. Irmãos, Deus é tão maravilhoso e foi tão maravilhoso com Jacó, que a palavra de Deus diz que ele nasceu Jacó, mas ele não morreu Jacó. Diga para a igreja, diga para a sua casa, chegue na sua casa hoje, se a sua casa é um Jacó, se a sua casa está vivendo um tempo de Jacó, chega na sua casa nessa noite, olha para ela e diga assim: a minha casa hoje é Jacó, mas ela vai morrer Israel. A minha casa hoje é Jacó, mas ela vai morrer Israel. O meu filho hoje é Jacó, mas ele vai morrer Israel, porque eu creio, porque ele é filho da promessa do Senhor, ele é filho da promessa. Deus tem uma promessa na sua casa, Deus tem uma promessa na sua vida. Quando você resolveu se unir com seu esposo, Deus tinha uma promessa, Ele criou uma promessa, uma aliança do Senhor. Sabe o que é essa aliança que você coloca no dedo? Não é apenas um enfeite, uma peça de decoração. Isso aqui é um símbolo da aliança do Senhor. Você não fez uma aliança apenas com um homem, mas você fez uma aliança com Deus. Você fez uma aliança com Deus. A partir daquele momento, a sua família nasceu no coração de Deus. É projeto de Deus, é sonho de Deus. Então, minha filha, para de orar o Jacó e começa a olhar Israel. Sabe quando Jacó lutou com o anjo? A Bíblia diz que Jacó lutou com o anjo, não foi? Lá que Jacó lutou com o anjo. Sabe o que Jacó queria? O que já era dele. Sabe o que Jacó queria? O que já era dele. Ele não estava querendo nada que era do vizinho. Ele não estava querendo nada que era do outro. Ele estava lutando por aquilo que era dele. Igreja, lute por aquilo que é seu. Mãe, lute pelos seus filhos. Mãe, lute pelos seus filhos. Não desista. Não desista de lutar pelos seus filhos. Marido, não desista de lutar pela sua esposa. Esposa, não desista de lutar pelo seu esposo. Filhos, não desista de lutar pelos seus pais. Não desista de lutar, sabe por quê? Porque Deus, Ele tem um plano na sua casa. Porque você é projeto de Deus. Não desista de lutar, não pare de lutar, amém? E não aceite sobreviver, não aceite sobreviver. Se você entrou sobrevivendo aqui na igreja, você vai sair daqui vivendo. Se a sua família entrou aqui na igreja porque você é representante da sua casa, hoje, nessa noite, você que veio aqui, ou você que está me ouvindo, é o sacerdote da sua casa. Hoje Deus está te levantando para você chegar lá e lutar por aquilo que já é seu. Você vai lutar por aquilo que já é seu. Jacó lutou por aquilo que era dele. Você vai lutar por aquilo que é seu nessa noite, amém? E se entrou aqui sobrevivendo, vai sair daqui vivendo. Sabe por quê? Porque o plano de Deus original é que nós possamos viver e não sobreviver. Não é para ninguém sobreviver, é para viver o melhor de Deus, viver abundantemente. Quando o Senhor diz que eu ter vida e ter vida em abundância, não é em quantidade de dias não, mas em qualidade de dias, na presença do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus. Ela já levantou a plaquinha, né? Mas antes, irmãos, de eu passar a palavra, como eu comecei com louvor, eu quero também encerrar com louvor bem rapidinho aqui. Quero convidar a nossa irmã Liliane, né, que vai estar louvando aí. Se nós começamos com sobreviver, agora eu quero que você termine com descanse. Descanse naquele que é dono da tua promessa. Descanse naquele que vai mudar a sua vida. Descanse naquele que vai mudar a história da sua família. Você entrou Jacó, mas vai sair Israel. Sua casa é Jacó, mas vai sair Israel. Porque é plano de Deus. Porque lá da sua casa vai nascer a descendência. Porque você é filho da promessa. Jacó era filho da promessa. Jacó era filho, né, de Isaac, que era a promessa. Amém? Glória a Deus.